Como conduzir a minha primeira aula de redação com o meu aluno particular? Eu recebi essa mensagem de uma professora VBDR que vai começar a trabalhar com alunos particulares. E aí ela falou que ela montou um roteiro para situar o aluno dela e pediu que, caso eu achasse necessário, o que ela poderia mudar. Então, olha só como que eu oriento vocês a conduzirem a primeira aula de redação com o aluno particular de vocês. Se você ficar apenas na teoria da redação, a aula vai ficar um pouco maçante e às vezes você vai abordar aspectos que o seu aluno já sabe. Eu oriento então que você peça para o seu aluno, se ele está estudando para uma prova específica, para ele mandar o edital dessa prova, caso essa prova já tenha um edital aberto, e você vai, a partir disso, olhar as provas anteriores desse concurso que ele vai fazer e vai solicitar a esse aluno que envie uma redação escrita da forma como ele sabe, da forma como ele acha, sobre um tema da banca. Por exemplo, se ele vai fazer uma prova da banca Sesgran Rio, você vai pegar vai pedir para ele enviar o edital dessa prova específica e aí você vai analisar esse edital, vai ver como a redação é cobrada, se tem obrigatoriedade de título, a nota, número de linhas, enfim, todas as características básicas aí da redação. E você vai enviar uma proposta para ele com base nesse edital. Pode ser de uma prova anterior ou pode ser uma proposta que você criou. Isso sem ter contato nenhum com o aluno, isso antes da aula. Por quê? Porque aí ele vai escrever essa redação e ele vai mandar para você, antes da aula, a redação escrita. E isso ajuda de que maneira? Porque analisando essa redação, professor, você vai conseguir observar os aspectos que o aluno tem dificuldade. Às vezes você vai ficar lá trabalhando a estrutura do texto, mas o seu aluno não tem problema com a estrutura. O seu aluno tem mais dificuldade com o conteúdo. Então você já sabe que nessa primeira aula você vai abordar a questão do conteúdo. Ah, o meu aluno ele não teve tantos erros no conteúdo, mas ele teve um pouquinho de dificuldade em língua portuguesa. Então você já vai mapear os erros de língua portuguesa e abordar esses erros com o seu aluno. Fazendo dessa forma, prof, não corre o risco de você de sobrar tempo na aula, porque às vezes se você fica ali só na teoria do gênero, se você não tem nada escrito do aluno, isso pode fazer com que a aula fique chata, maçante e que sobre tempo, porque você vai explicar a teoria do gênero em quanto tempo? 10 minutos, não é? 10, 15 minutinhos você explica a teoria, mas a partir do momento que você tem uma redação do aluno e que você tem os erros dele, o acerto dele, você consegue conduzir melhor a sua aula. E aí, o que vai acontecer? O seu aluno vai aprender com os erros. Nessa primeira aula, eu sugiro que você faça essa correção junto com o seu aluno. Então, você fala, você vai fazer uma prova para a Sebrasp. Vamos olhar o edital, analisou o edital, aqui está uma prova anterior, a prof quer que você escreva e que você me envie uma hora antes da nossa aula. Ele vai te enviar essa redação antes da aula e aí você vai analisar junto com ele, vai ensiná-lo e vai conduzi-lo dessa forma. Por quê? Porque aluno nenhum vai pagar aula particular para ficar escrevendo a redação com você. O aluno ele quer ir para a aula para saber o que ele errou, o que ele acertou. Então é dessa forma que eu oriento que você conduza as suas aulas, com o texto do aluno, com os erros do aluno, com os acertos do aluno.